TH entrevista o manauara, ator, dramaturgo e diretor de cinema e teatro Adanilo. Recentemente esteve no Festival de Cannes, na França, para participar do lançamento do filme Eureka, dirigido pelo argentino Lisandro Alonso, e que teve a oportunidade de ser um dos protagonistas do longa. No ano passado, trabalhou na segunda temporada de Cidade Invisível e no filme Ricos de Amor 2, ambas produções da Netflix. Também é cofundador da Artrupe Produções e fundador do Teatro Galeroso. Seja bem-vindo ao TH Entrevista. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Então, primeiramente, a escolha de ser ator veio como algo natural na sua trajetória? Como que tudo começou? Cara, então, eu sempre fui muito envolvido com atividades artísticas, né, manifestações culturais no meu bairro, que é a Compensa. Eu sou nascido e criado no bairro da Compensa. E eu sempre participei de ciranda, participei de movimento hip hop, fazia grafite, faço até hoje, né? Tive até um grupo de pagode. Então, manifestações artísticas e culturais sempre estiveram presentes na minha vida desde a infância, assim, a adolescência. E em 2011 eu fazia Fundação Rede Amazônica, fazia rádio e TV, e um professor me recomendou fazer um curso de teatro. Eu fui sem grandes pretensões, na época eu nem não fazia ideia da cena teatral manauara. Fui assistir uma peça chamada Sábados Detonados, no Teatro Manauara, ali no shopping. E eu fiquei encantado, falei, caraca, existe ator profissional, atriz profissional em Manaus. Tem gente fazendo um trabalho de muita qualidade. E aí eu procurei saber mais sobre o grupo que estava apresentando essa peça, que era o TESC, o Teatro Experimental do Sesc. E aí justo eles iam promover um curso meses depois. Eu fui fazer esse curso e eu fiquei apaixonado, assim, real, o bichinho do teatro me mordeu. Eu gostei muito, acabou que eu nem concluí rádio e TV e aí comecei a trabalhar com teatro e cinema desde 2011. Em 2012 eu já abri a Artrupe junto com outros amigos, a gente fundou essa produtora de artes integradas. E eu fiquei com eles até em 2015, a gente fazendo peça, filme, eventos, né? Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiquei morando lá 5 anos, onde eu fui estudar teatro, cinema também. E lá no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de fazer o Marighella, que foi meu primeiro grande projeto, que é o filme dirigido pelo Wagner Moura. Depois desse filme, muitas portas se abriram e hoje eu estou tendo a oportunidade de participar de grandes produções audiovisuais brasileiras e até internacionais, né, como é o caso do Eureka, que me levou para Cannes esse ano. A mordida desse bichinho do teatro veio acompanhada de sucesso, né? Pois é, eu estive aí no Festival de Cannes, que é o maior festival de cinema do mundo. Uma loucura, assim, um delírio, um negócio muito grande, um evento grandioso, com grandes celebridades do cinema. E eu estive aí com o Eureka, que é esse filme do Lisandro Alonso. O Lisandro Alonso é um diretor da Argentina. A gente filmou em 2021 na cidade do México, na cidade não, no México, né, no país México, no estado de Oaxaca, na cidade de Puerto Escondido. E foi uma experiência muito gratificante, assim, ter participado da minha primeira produção internacional, né? E depois estar nesse festival é meio mágico, na verdade, porque acho que a gente trabalha tanto para isso que quando chega lá fica meio inacreditável. Ao mesmo tempo que você está vivendo, é muito forte a experiência de se ver naquela telona, de receber aqueles aplausos durante tanto tempo, as críticas, né? As críticas que saíram sobre o nosso filme são muito positivas, assim. A gente não estava participando da competição oficial e, no entanto, as críticas questionaram isso até, por que a gente não participou da mostra competitiva, da mostra mais importante, né, do festival. Mas a gente esteve lá e foi muito... Não sei, eu ainda estou digerindo, na verdade, já faz um tempo agora, mais de um mês, e eu ainda estou digerindo, assim. Mas eu acho que a coisa mais legal que aconteceu foi isso, o fato de eu estar sendo reconhecido aqui na cidade. Eu acho que de algum jeito essa minha ida para lá fez com que as pessoas olhassem, assim. Acho que saiu mais coisa na mídia também e as pessoas começaram, sei lá, a me reconhecer na cidade. Isso é muito estranho também, mas a gente acaba trabalhando para isso, né? Acho que a gente é um pouco pessoa pública, é inevitável que chegue nas pessoas. E isso é muito legal, as pessoas têm sido muito carinhosas, as pessoas se sentem representadas, né? Eu tenho um pouco de receio disso, de representar a Compensa, de representar a Manaus, assim, acho que é muita responsabilidade para uma só pessoa. Mas eu entendo também que a gente acaba, inevitavelmente é isso, eu era
a única pessoa do Amazonas a estar no festival como um dos protagonistas de um filme. Assim. Até tinha outras pessoas participando também em outras áreas do evento, mas não tem como, a responsabilidade cai um pouco sobre a gente. Isso é bom e ruim. Porque o ideal mesmo seria que tivesse mais gente nossa lá, mais gente do Amazonas. E isso eu achei uma pena, inclusive, assim. Mais uma vez, eu faço um apelo assim, para as instituições privadas e governamentais. Um evento como esse, cara, o Festival de Cannes, é o maior festival de cinema do mundo. Era muito importante que jornalistas amazonenses estivessem lá, que mais artistas amazonenses estivessem lá, simplesmente para estarem acompanhando as novas tendências do cinema, para estarem conhecendo novos diretores, novas diretoras, gente, só para estar lá, sabe? É muito importante. E eu sinto que a gente ainda não entendeu isso. O valor que tem nossos corpos estarem em lugares como esses, como esse festival, sei lá, como a Mostra de Arte de Veneza, o que quer que seja, sabe, esses grandes eventos, é muito importante que a gente possa participar. A vivência de ator e produtor cultural aqui no Amazonas ajudou você nas suas experiências em produções de fora do estado? Com certeza. Eu acho que eu acabei participando também de muitos trabalhos que foram feitos aqui no Amazonas, na Amazônia, assim. Eu acho que tem alguma coisa que me chama para isso. Acho que é o fenótipo, né? O fato de eu ser daqui. Então, de algum jeito, eu acabei me tornando uma espécie, não sei se de referência muito forte, mas de ator que as pessoas podem contar para produzir obras feitas aqui na Amazônia. E aí, eu sou uma pessoa nascida e criada aqui, então eu conheço bem a cidade de Manaus, né? Eu conheço bem a periferia, essas periferias amazônicas. Então me ajuda bastante, sim, essa relação com a cidade, com a floresta, com a nossa região, para atuar em alguns trabalhos. É um diferencial, né, para quem olha de fora. Sim, com certeza. As pessoas se interessam, né? A Amazônia ainda é de interesse, de vários interesses, né? Incluindo do audiovisual. As pessoas sentem muita vontade de contar histórias que se passam aqui. E aí nessa a gente consegue se encaixar aí como ator, mas também muita necessidade de produzir coisas nossas, né? Que a gente construa nossas narrativas, que eu acho que é o melhor caminho para a gente contar nossas histórias, não tem jeito. É a gente falando das coisas que a gente sabe, a gente falando da gente mesmo. Acho que é o caminho mais produtivo que eu vejo. Acho que a profissão de ator é muito ser tudo, né? Você pode ser tudo e todas as coisas, então você acaba tendo que se especializar em cada papel que você vai fazer, em cada situação que você vai se colocar, você precisa estudar muito sobre aquilo, né? Precisa se envolver muito com, sei lá, por exemplo, eu fiz o Noites Alienígenas, que é um filme que foi filmado lá em Rio Branco, no Acre, que a gente ganhou o Festival de Gramado ano passado, um filme muito lindo, assim, que eu gosto muito de ter participado, tá na Netflix também. E no Noites Alienígenas eu faço um adicto, um viciado em pasta base, cocaína. Então é um filme muito intenso, muito forte e demandou muito estudo, né? Muita vivência, assim, ver muita coisa, ter a oportunidade de conversar com pessoas que têm essa questão de saúde, né? Que é uma questão de saúde, na verdade, a dependência química. Então a gente tem que ter um nível de envolvimento muito alto com o assunto que a gente está lidando. Às vezes é até bastante exaustivo, cansativo. As pessoas veem o trabalho de ator, acham que é fácil, né? De boa. Mas é bastante desgastante até, assim. Você trabalha muito mentalmente, fisicamente. É o seu corpo que está emprestado ali, então tem um nível de dificuldade grande, assim, até, dependendo do papel, né? É super interessante compartilhar esse processo por trás das câmeras, porque as pessoas muitas vezes nem imaginam quando veem o resultado final de um trabalho artístico. E eu tenho a oportunidade de trabalhar como diretor também, como autor, né, como roteirista. E o cinema, o audiovisual é uma profissão bastante elaborada, assim, então demanda-se muito tempo, geralmente, para produzir-se um trabalho. Por exemplo, em 2021 a gente filmou um curta-metragem que eu escrevi e dirigi, que se chama Castanho. E a gente vai estrear só esse ano, então só 2 anos depois de vários processos de montagem, de edição, de correção de cor, né, de melhoramento do som. Só agora a gente vai conseguir estrear, então demanda muito tempo, assim, às vezes é até muito desgastante mesmo, assim, você ficar esperando, poxa, eu acabei de dirigir um filme, eu queria muito estreá-lo, queria muito que ele já tivesse
rodando aí o circuito de festivais, circuito comercial. No entanto, demanda um tempo muito grande e aí, por isso que tem muita gente que desiste também assim, do audiovisual. Às vezes é uma profissão que não te dá um retorno imediato. Você fica, como ator, por exemplo, você fica esperando fazer testes e aí não acontece. Às vezes você faz um teste e não é aprovado porque é muita gente, né, querendo participar também dos filmes, querendo estar nas produções. Então fica bem concorrido às vezes, assim. Você furar a bolha é muito difícil. E mais difícil ainda é se manter dentro da bolha ou buscar outros caminhos, assim. Foi meio que aconteceu comigo, né? Quando eu fiz o Marighella, eu fiquei muito empolgado. Falei, caraca, agora eu acho que resolveu minha vida, eu fiz um filme grande, já era, não tem mais volta. E, no entanto, eu fiquei mais 1 ano e meio, assim, sem nada, sem fazer nada. Falei, caraca, não é só fazer um grande trabalho, às vezes, que soluciona, assim. É até importante você ter uma certa constância, ter um trabalho, continuar estudando, né? Continuar se percebendo no mundo, continuar investigando a sua linguagem de atuação, porque daqui a pouco aparece um outro trabalho, é diferente, aí você precisa se reciclar, se renovar. Então é bastante trabalhoso, assim. É até engraçado quando as pessoas falam, quando desdenham, né, da nossa profissão, que é qualquer coisa, assim, e na verdade não, assim, é até bastante difícil, na verdade. Você declarou recentemente que demorou a se entender como indígena. Como o resgate da sua identidade tem influenciado no seu trabalho? Cara, completamente. Em 2015, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí, quando eu morava lá, eu deixei de me reconhecer como pessoa étnica dentro daquela circunstância, daquela cidade. Assim, eu não me via muito próximo as pessoas que moravam ali, a territorialidade, né, daquele lugar. Apesar do Rio de Janeiro ser uma terra indígena, eu não conseguia me acercar mesmo daquela realidade. E aí eu comecei a pensar, caraca, mas o que eu sou, né? Quem que eu represento? E aí várias coisas vieram na minha cabeça. Eu comecei me entendendo como uma pessoa da periferia, de Manaus, da Compensa. Eu represento isso. Depois eu volto para Manaus e eu começo a conversar com meus parentes, com meus vizinhos. Eu entendo melhor o contexto do bairro, que é um bairro majoritariamente ocupado por pessoas indígenas e pretas. E aí eu vou tentar entender a história da minha família. E aí na história da minha família a gente vai reconhecer as nossas origens, que são indígenas, são pretas também, né? São brancas. Mas aí eu faço questão de enfatizar, de focar, de dedicar parte da minha vida, tanto pessoal quanto artística, à pesquisa dos universos indígenas, manauaras, amazonenses, amazônicos do norte, de América Latina. E é isso que eu tenho feito, assim, me feito parte dos movimentos indígenas, tenho me reaproximado do povo ao qual pertenço. A gente chama de movimento de retomada, né? Que é quando você recupera parte da sua identidade ancestral, originária. E é isso que eu tenho feito, assim, e tem sido muito lindo, assim, fico muito emocionado até de fazer parte desse momento também, porque não só eu, como outras pessoas estão nesse movimento também, e a gente tem ganhado muita força cada vez mais, muita gente se autodeclarando, se fazendo pertencer aos povos que antes, inclusive, alguns povos foram até declarados como extintos. Então é um momento bastante novo para as pessoas indígenas do Brasil e isso é muito bonito de ver. Eu fico muito feliz de fazer parte porque tem muita gente muito talentosa, né? Muitos artistas, muita... E outra coisa que é importante de falar também, assim, as pessoas indígenas então, estão em vários contextos, né? Eu ter me percebido indígena, estar aqui descobrindo a minha identidade e ser uma pessoa da Compensa, da periferia, assim, um pouco quebrar o estereótipo também, né? As pessoas, infelizmente ainda tem muito a visão sobre o indígena ainda é muito estigmatizada, né? De que a gente tinha que ser uma coisa, que é uma visão colonizadora, né? Do que a gente foi em outro momento, ou seja, do que a gente continua sendo também. Alguns povos continuam seguindo suas tradições, mas o tempo passou para todo mundo, né? Então, existe a pessoa que mora na aldeia, existe a pessoa que mora na aldeia e transita pela cidade, existe a pessoa que nem se reconhece. Então, são muitas facetas, são muitas possibilidades indígenas e eu sou só uma delas. Aí estou trabalhando como ator, posso dar voz, posso emprestar minha voz a algumas histórias, algumas realidades indígenas da Amazônia. Você traz essa representatividade na sua atuação, no seu trabalho?
Hoje eu não consigo desvincular assim o que eu escrevo, o que eu quero fazer quanto ator, a maioria das coisas tem a ver com esse assunto, com assuntos indígenas. No entanto, eu sou ator, né? E o ator, um dos ofícios dele é justamente emprestar o seu corpo, a sua mente, a se dispor a contar outras histórias. E enquanto a isso, eu adoro, inclusive, acho que é uma das melhores oportunidades de você viver coisas que você não viveria sendo ator, né? Acho isso muito Bom, bom. e você pretende explorar ainda mais essa área da direção? Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar, veio muito em paralelo já a coisa de atuar, de escrever também. Então, essas três frentes para mim são muito comuns desde sempre: atuar, escrever e dirigir. E aí é isso, agora eu vou estrear. O Castanho foi selecionado para o festival Kino Fórum, que é o maior festival de curtas-metragens do Brasil, então a gente vai estrear num festival legal. Vai passar no Festival Olhar do Norte, que é aqui no Amazonas, também vai ser exibido no Teatro Amazonas. E depois tem outras coisas, eu estou fazendo um longa-metragem, se chama Omágua Cambeba, que é o primeiro longa que eu quero fazer, que é um trabalho, não sei por que eu me meto nessas coisas, a gente tem que gostar muito. Mas estou fazendo esse longa, estou fazendo uma série sobre o bairro da Compensa também, são as duas coisas que eu estou trabalhando hoje como escritor, né, escrevendo os roteiros, tentando levantar recursos aí para desenvolver esses projetos. E é isso, mas eu sempre, assim, sempre vou estar escrevendo e dirigindo, porque eu sinto muita necessidade também de contar histórias daqui, é isso que eu falei um pouco lá no início. Eu acho importante que nós, que somos daqui, estamos contando as nossas histórias, que não venha a gente lá de fora, ou seja, que venha, que contrate a gente, né, para trabalhar também, que é importante. Mas assim, quanto protagonistas da nossa cidade, do nosso estado, eu acho importante que seja a gente. E sejamos nós que estejamos, nós por nós mesmo, assim. E o nosso cinema não deve em nada em qualidade, né? A gente tem muito bons atores, muito bons diretores, diretoras. Temos técnicos de todas as áreas já. Falta recurso mesmo, assim, para a gente produzir mais e chegar numa espécie de nível de qualidade, né, nacional e internacional, é falta de recurso, assim. Material humano a gente já tem, criatividade a gente já tem, então falta só o dinheiro para a gente produzir nossos filmes, nossas séries, o que a gente tiver vontade de fazer. O apoio é importante também. Uhum. E quando você atua, como você observa os diretores com quem trabalha para trazer isso para o seu trabalho de direção? Você costuma fazer essas observações, né? Entender as técnicas que são usadas ali no momento da produção? Muito, a gente aprende muito, né? Eu tive chance aí de trabalhar com grandes diretores brasileiros e é inevitável, assim, você vê, cada um tem muito sua linguagem, né? Cada pessoa tem sua forma de lidar com os atores, com a equipe, a sua visão de mundo. Então aprende-se muito, assim. Agora mesmo eu estava fazendo um filme em Manacapuru, tem um diretor de Recife chamado Gabriel Mascaro, que na minha opinião é um dos melhores diretores recentes do Brasil, assim, os filmes deles são todos. É muito lindo assim o trabalho que ele faz de atuação, de fotografia, de enredo. Eu gosto muito do trabalho do Gabriel Mascaro. E eu passei uma semana filmando agora com ele em Manacapuru, né? E eu fico muito fissurado mesmo assim na forma com que os diretores e diretoras trabalham. Apesar de que quando você está ali atuando, né, é importante você estar entregue e não estar pensando em outra coisa mesmo, assim. Eu gosto muito de quando estou como ator, estou muito vivendo aquela situação, assim. Gosto de me colocar na situação um pouco, momentos antes de filmar e sentir um pouco, viver aquela realidade. Porque o cinema geralmente é muito verossímil, né? Muito real tudo. Então se você está pegando o copo d'água, você está pegando de verdade. Sei lá, diferente do teatro que tem mais uma mágica, mais uma ilusão, assim. O cinema é muito real, então eu acho importante você estar sendo de verdade, assim. Apesar de ser muito técnico também, às vezes é muito frio, né? O cinema é uma arte fria em relação ao teatro, assim. O teatro é muito mais enérgico, mais quente. O cinema às vezes para, você tem que filmar com a câmera bem aqui, fingir naturalidade, então. Mas com certeza. Eu fiz a segunda temporada de Dom, que é uma série que está na Prime Video, que foi dirigida pelo Breno Silveira, que é um diretor que infelizmente partiu no ano passado, né? Ele faleceu.
E, cara, com o Breno era aula, assim, de direção constante, porque o Breno é um diretor muito experiente, né? Sei lá, ele fez muito sucesso desde Os Dois Filhos de Francisco, que foi o filme que mais fez sucesso, mas depois ele fez muitas outras coisas. E era um cara que vivia, assim, muito dentro do set, muito dentro do set de filmagem com os atores. Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem que quando você trabalhava com o Breno, às vezes o pessoal da pós-produção tinha que apagar ele, porque ele estava tão dentro de cena que ele às vezes até aparecia no quadro e depois o pessoal tinha que tirar ele na pós-produção, assim. Então, do Breno, por exemplo, eu peguei muito isso, essa relação direta com os atores, estar muito presente, fazer a cena junto, assim, sentir a cena, sentir a vibração mesmo, eu acho importante. E a sua experiência como ator ajuda nisso também. Ajuda muito, ajuda muito. Você acaba sendo um ator que dirige, né? Não tem jeito. Sua visão de mundo... A minha visão de mundo é muito a partir da atuação, eu acho. Então, quando eu vou dirigir, eu sou um ator que estou dirigindo, eu acho. A gente sempre escuta que todo ator tem alguma mania ali para poder se preparar quando vai entrar em cena. Na verdade, antes, né, ele já faz esse processo. Você tem algum processo de preparação para interpretar um personagem? É sempre diferente, mas tem alguns recursos que a gente acaba repetindo, né? Eu sempre faço playlists, por exemplo, dos personagens, assim, eu tento pensar que tipo de música essa pessoa ouviria, ou que tipo de música contextualiza o lugar onde essa pessoa mora, que tipo de música faz com que eu, quanto ator, consiga acessar as emoções que eu preciso para esse personagem. Então, sei lá, faço 10, 15, depende do personagem, faço uma playlist com as músicas e eu fico ouvindo sempre. E aí é interessante porque quando você vai ouvindo, você já vai começando a acessar, né? Depois de um tempo que você está ouvindo, dias depois de estar ouvindo essa playlist, você percebe que encontrou um caminho. É tipo como se fosse uma porta, assim, você tem uma porta que é a playlist para entrar no personagem. Quando você coloca para tocar as músicas, você abre essa porta e você já consegue acessar esse caminho. Mas depois, não sei, muita preparação corporal, dependendo do que for, né? Exercício físico, filme de ação, às vezes te pedem para fazer preparação de acting, de luta, às vezes depende. Varia muito. Aula de tiro eu já fiz, por exemplo, não sei. Aula de carro, não sei. Depende do que for o personagem mesmo. Dá muito Mas a trabalho. playlist eu repito sempre. Todo personagem eu tenho uma playlistzinha de tipos. Eu gosto também, me diverte fazer isso. Podemos dizer que o cinema do Amazonas possui uma identidade própria? Eu acho que sim. Acho que as pessoas que estão produzindo audiovisual, falando do Amazonas especificamente, né? Apesar de eu conhecer um pouco da realidade do norte, assim, da Amazônia, mas hoje falando do Amazonas e mais especificamente de Manaus, o trabalho do pessoal é muito bonito, assim, né? E acho que fica comprovado com a quantidade de filmes nossos que estão passando nos festivais mais importantes do mundo. De vez em quando a gente está exportando alguém para fazer um trabalho fora, seja ator, seja diretor de fotografia. Então, hoje a nossa região, a nossa profissão aqui no Amazonas já é bastante reconhecida, assim. Eu sinto que é isso, a gente não deve em nada, assim, em qualidade artística, em criatividade. No entanto, é isso, falta só investimento, cara, falta recurso para que a gente possa trabalhar com mais calma, na verdade, né? Se você é um diretor de cinema e você tem que trabalhar na lanchonete durante o dia inteiro e chegar à noite e depois ainda ter que pensar no seu filme, fica mais difícil, né, um pouco, assim. Eu não sei, eu deixei de acreditar um pouco nessa ideia de quanto mais difícil, melhor. Não, cara, pelo amor de Deus, vamos oportunizar as pessoas, né? Vamos permitir abrir os caminhos para que as pessoas possam desenvolver seus potenciais no máximo, né? Para que a gente possa realmente explorar as nossas capacidades, assim. Então, mas ainda é um caminho bastante largo, eu acho, a se percorrer. Se você pensar que, por exemplo, o curso de audiovisual que foi aberto na UEA, né, há um tempo já, esteve parado durante anos aí, e agora vai regressar, vai voltar a ter uma turma de curso de nível superior na universidade. A quantidade de cursos de atuação, de nível técnico, sei lá, de fotografia, de som,
ainda é muito escassa na cidade, as pessoas precisam sair para fazer bons cursos, tudo isso vai fazendo muita diferença no resultado final ali. Mas, independente disso, a gente continua produzindo muito material muito interessante e a gente vai continuar entrando nos mais importantes festivais, vai continuar entrando nos cinemas, vai continuar estando na TV, independente de qualquer coisa dessa, porque a gente consegue se sobrepor. Não, e eu não estou falando isso de uma maneira romantizada, tipo, vamos lá, galera, se sobrepor dificuldades. Muito pelo contrário. Seria muito interessante que as instituições privadas, instituições governamentais, começassem a olhar com mais carinho para a importância do que é, né, ser artista, do que é a arte. Poxa, a arte é tão importante, né? Tipo, é registro da nossa história, da nossa sociedade. É uma oportunidade da gente debater questões, assim. Se as pessoas se atentassem mais no valor da arte, acho que a gente conseguiria ter uma sociedade melhor mesmo. Assim. Acho que a arte é muito uma das responsáveis por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais responsável. Quando as pessoas estão abertas à sensibilidade de receber as mensagens dos produtos artísticos, eu acho que é diferente a relação. E as pessoas amam arte, né, cara? Todo mundo gosta muito de arte. No mínimo ouve o forrozão que tá tocando em casa ou gosta de assistir a novela. As pessoas têm contato com arte. Às vezes elas ainda não fazem a conexão da importância que é a profissão artista. Que não é só o status, aquela coisa da fama, das novelas que vêm, dos cantores famosos, senão uma espécie de teia mesmo que move a sociedade, que faz parte, que é inerente, né? A gente dança desde sempre, a gente canta desde sempre. Então falta um pouquinho, um olhar mais carinhoso mesmo assim. Mas é cultural também. A gente foi ensinado a não gostar, e não gostar dos nossos artistas, o que é pior ainda, né? Quando se fala artista local, aí parece que é até ofensivo, assim, quando na verdade deveria ser um elogio. Pô, eu sou daqui, vou sair da minha casa para prestigiar o artista dessa cidade, da nossa cidade. Mas é uma coisa a se caminhar também. E aí eu, por exemplo, como ator, né, vou tendo a oportunidade de furar essa bolha, às vezes consegue trazer um público, uma outra pessoa que consegue mudar um pouco as mentalidades mesmo, que ainda é muito colonialista mesmo. Assim. A gente está sempre interessado em olhar para o que é de fora, né? E quando é nosso, a gente não se importa muito, infelizmente. É interessante a gente entender também, pergunto aqui para você, é por que o público ainda busca uma validação inicial do mercado externo para dar valor às obras locais? Cara, acho que a gente devia investir em formação, fazer com que as pessoas acreditem que trabalhar com arte é uma profissão, é um ofício que dá tanto trabalho quanto qualquer outro. A parte do glamour, ela fica para 1% dos artistas vivem isso de estar ali, ter muito dinheiro, ter status e ser reconhecido. Mas depois o restante é muito trabalhoso, muito dificultoso. E eu acho que o ideal seria isso, assim, que as pessoas se sensibilizassem a olhar para a arte feita na cidade com mais carinho, com mais empatia, assim, que a gente... Não sei, outro dia eu estava pensando sobre a era de ouro do boi, né, os anos 90. O que que fez com que o boi bumbá tivesse aquele boom, assim, fosse reconhecido internacionalmente. E, não sei, eu cheguei à conclusão de que as pessoas se interessaram porque tem algo que é muito particular, né? E de repente aquilo, na época, o governo investe, tipo, a televisão investe e dá a projeção necessária para que aquilo seja reconhecido da maneira que deve ser reconhecido o Festival de Parintins, que é o maior acontecimento, um dos maiores acontecimentos artísticos do mundo, né? E seria legal se a gente começasse a olhar assim também para as coisas, que os meios de comunicação se atentassem em massificar um pouco, sabe? Em não exotizar, porque às vezes a gente acaba olhando muito erroneamente pra gente mesmo. Assim, a gente está sempre colocando... Sempre que a gente faz um evento, tem tipo a atração principal e o artista local. Sempre tem essa disparidade, assim. Então, a gente acaba sempre colocando em outro lugar mesmo as pessoas que produzem arte aqui. Sempre fica é menos importante sempre, não sei porquê. E eu acho que tem a ver com... Acho que a semiótica da coisa faz com que a gente olhe, sei lá, é isso, os meios de comunicação estão sempre enfatizando que os melhores artistas são de fora.
Então fica meio difícil, assim, é uma luta, na verdade. E a gente vai tendo que quebrar um pouco, assim, esses estereótipos, esses padrões, assim. E eu acho que ultimamente isso tem acontecido bastante. A gente tem vários artistas LGBTQIAPN+, por exemplo, amazonenses que estão em circuito de arte mundial, participando de grandes exposições. A gente tem atores e atrizes, diretores, diretoras, músicos, né? Eu acho que, eu não sei, no Nordeste aconteceu mais isso, né? Das pessoas se sentirem mais orgulhosas com as produções de suas cidades, de seus estados, né? Aqui ainda é um processo. As pessoas têm medo de serem associadas a pessoas indígenas, por exemplo, né? Ainda é xingamento você chamar alguém de índio, né? Tu é todo indião. A gente admira muito mais essa beleza europeia, essa beleza ocidentalizada que não tem a ver com as nossas origens, com a nossa alimentação, com o nosso jeito de viver, de lidar, de falar. Isso é bastante triste, na verdade, assim, mas acho que é um processo. É um processo. Eu, por exemplo, levei 25 anos para me identificar como uma pessoa indígena. Eu tenho uma filha de 5 anos e desde sempre eu falo para ela que ela tem origens indígenas, que a mãe dela veio da Argentina, que ela tem outra origem que vai lá para a Armênia, não sei. Então, ir explicando essas coisas para nossas crias, eu acho que é importante também, que acho que são eles mesmos que vão ter que fazer alguma coisa diferente. Para a gente já fica difícil, né? A gente está aqui lutando, falando, mano, vamos olhar pra gente, vamos valorizar, vamos ser amazônico, vamos ser indígena. Mas ainda é uma dificuldade, as pessoas ainda têm esse receio, parece assim, de gostar de boi bumbá, por exemplo. Eu sinto muito isso, assim. Ah, não, boi bumbá é chato, não sei, boi bumbá é tipo... não sei de onde inventaram essas coisas, cara, sinceramente, mas acontece também, né? Acho que é um processo de reeducação cultural que a gente precisa fazer na cidade e no estado. Agora está em busca de mais oportunidades internacionais depois da repercussão de Cannes? Cara, agora eu vou fazer um filme internacional, justamente. Você adivinhou. Em primeira mão. Vou fazer um filme nos Estados Unidos, estou trabalhando para isso agora, já estou tentando tirar o visto americano, estou estudando inglês, né, que eu sei pouco de inglês, estou ferrado inclusive nisso, mas estou aí, cara, estou estudando para esse novo trabalho já e vamos ver como é que vai ser. Acho que é uma nova experiência aí na minha vida, né? Estar lá nos Estados Unidos também, que tem toda essa fama de cinema e não sei o quê. Vamos ver como vai ser. Vai ser ótimo, provavelmente, assim. Muito difícil, bem trabalhoso vai ser, mas provavelmente vai ser muito bom também. Eu acho que é um momento novo da minha carreira. Mas aí você pode adiantar alguma coisa pra gente? Não posso, só quando eu cortar a câmera. Então já fica o convite aqui para a próxima entrevista no TH, né, falando sobre esse trabalho internacional. Muito obrigada, Danilo, pela participação aqui no TH Entrevista. Sucesso para você. Obrigado, valeu. E você que nos acompanhou no TH Entrevista, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo. E claro, deixe os seus comentários também e nos siga nas redes sociais, @InfoTodaHora. Até a próxima!